E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre história. Bom, para quem não lembra, na última aula nós falamos um pouquinho sobre a pré-história, dividida em paleolítico e neolítico. E hoje eu vim falar um pouco sobre as primeiras civilizações. Bom, gente, depois do período neolítico, que eles formaram aquelas comunidades agropastoris, eles começaram a formar várias vilas que foram aumentando, várias comunidades, né? Eles se juntaram. E com o aumento dessas pessoas, da população, eles tiveram que criar ali um sistema de governo, um estado com E maiúsculo. E hoje eu vim aqui aqui falar um pouco sobre essas primeiras civilizações. Bom, gente, alguns exemplos dessas civilizações são, por exemplo, o Egito, Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios e os persas são exemplos dessas civilizações. O que vocês precisam saber dessas civilizações? Bom, em primeiro lugar, a economia. Como era a economia dessas civilizações? Gente, ela era uma economia de regadio. E o que é uma economia de regadio? Bom, lá na África, onde tinham essas civilizações, onde tem o Egito, nós temos um lugar, uma meia-lua. Eu não desenhei direito uma meia-lua, mas vocês entenderam, uma meia-lua, que é chamada de crescente fértil. Mas, Ive, o que é crescente fértil? Gente, calma. Crescente fértil é um lugar onde os rios se encontram. Então você tem lá, cruzando aquela meia-lua, Rio Tigre, Eufrates, Cisjordânia, Rio Nilo. E essa é a crescente fértil. A crescente fértil é quando o rio enche. Quando ele enche, ele mata vários animais e várias plantas. E daí quando ele volta, né, quando ele desenche, ele transforma o solo, né, decompõe aqueles animais e aquelas plantas e elas são transformadas em humus. Humus. O humus, ele é basicamente um adubo natural fornecido pela enchente dos rios. E aí, né, vai a populaçãozinha lá e planta onde tem aquele humus, que a terra é fértil. Isso é economia de regadio. Gente, o modo de produção deles era agricultura de regadio, era o modo de produção asiático. Eles também plantavam as coisas de uma maneira encharcada. Vocês já viram em filmes aquelas plantações de arroz que tem dentro dos riozinhos, tem as plantações com arroz? Então, basicamente, essa é a economia de regadio. E eles também tinham um sistema de servidão coletiva. Eles não eram escravizados, mas eles eram obrigados a ajudar o Estado com a economia, mexendo nas plantações. Então, era quase um escravo. Só que eles recebiam uma parcela pequenininha das produções em troca desses serviços, mas eles eram obrigados a fazer esse serviço. Então, eles tinham esse sistema de servidão coletiva. O controle do Estado. Bom, o Estado, ele controlava as terras, os sistemas de irrigação, então toda a plantação pertencia ao Estado e não às pessoas. E também ele controlava a servidão dos camponeses e de escravos, porque também existiam escravos que faziam essa servidão coletiva. Eram monarquias teocráticas. Teo vem de Deus. Então, eram monarquias baseadas na religião. Então, eles não sabiam diferenciar a religião do poder. Eles, inclusive, usavam da religião para se manter no poder e controlar as pessoas. E daí, era essa fusão desse poder. E essas religiões orientais, elas eram politeístas, ou seja, elas tinham vários deuses. Tinha o deus do sol, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus do raio, o deus de tudo. Não era um deus só. E os deuses eram antropomórficos. O que isso quer dizer? Antro é homem, animais, e mórficos é formas. Então eram deuses nas formas de animais.
Vocês já viram aquelas pinturas ou viram imagens sobre os deuses do Antigo Egito? Que, na verdade, eu não sei se é só do Antigo, não sei se ainda hoje eles têm esses deuses e tal. Mas, resumindo, eram deuses Anubis, por exemplo, que tinham a cabeça de cachorro, corpo de homem, ou então cabeça de gato e corpo de homem. Então, essa mistura. E eles também tinham o animismo, que era o que eu falei dos deuses representando coisas da natureza. O deus do sol, o deus das flores e etc. Mas existe uma exceção que vocês devem saber. Os hebreus são conhecidos hoje como os judeus. E naquela época eles eram o único povo monoteísta, ou seja, eles acreditavam em apenas um Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações, começando pelo Egito. Gente, o Egito, ele era organizado entre faraó, nobreza, camponeses e escravos. O faraó, ele era tido como um semideus. Ele era basicamente um deus na terra. E por isso ele conseguia controlar tão bem as pessoas, porque as pessoas realmente acreditavam que ele era parte de uma intervenção divina ali, que eles não podiam desrespeitar, tinham que obedecer tudo que o faraó falava. Então, eles tinham muito medo dos faraós. O Egito, ele foi dividido entre alto e baixo, mas depois de alguns anos ele foi unificado. Eles tinham construções de barragens e de irrigação, e eles usavam as cheias do Nilo para fazer a crescente fértil deles, utilizarem as terras férteis. A sociedade era composta por nobres, sacerdotes e escribas. Os sacerdotes, eles eram um subdeus. Eles estavam ali para ajudar o faraó e eles eram extremamente respeitados. E os escribas, eles escreviam hieróglifos, que são aquelas línguas egípcias antigas, sabe? Vários tracinhos e tal. E eles também eram tidos como pessoas importantes, porque nem todos sabiam escrever naquela época. A religião era politeísta e eles achavam que as pessoas podiam voltar depois da morte, que elas podiam seguir a vida após morrer, que eles levavam as coisas, então por isso eles mumificavam as pessoas, era para preservar as pessoas. Inclusive nos sarcófagos, que eram uma espécie de caixão dos faraós, eles guardavam vários itens dos faraós, porque caso eles voltassem, eles teriam aqueles itens lá com eles. E uma coisa muito importante que vocês devem saber é que por um breve período de tempo, o Egito foi monoteísta, ou seja, ele adorou apenas um deus, que era o deus do sol, que era o Atom, deus do sol Atom. Porque teve um faraó chamado Amenófis, que ele estava com medo dos sacerdotes roubarem o poder dele, então ele decretou que todos seriam monoteístas e cultuariam apenas ao deus sol Atom. Inclusive mudou o nome dele para Akhenaton. O cara era realmente muito criativo e ele fez isso para não perder o poder. Então eles misturavam muito a religião com o poder político. E agora, finalizando falando sobre as outras civilizações, nós temos a Mesopotâmia. Ela era considerada uma terra entre rios, porque ela ficava entre o rio Tigre e Eufrates. E seus primeiros habitantes foram os sumérios. Eles foram responsáveis pela criação da escrita cuneiforme. E daí, a Mesopotâmia, ela era uma região muito vulnerável a ataques e invasões. E ela tinha construções ligadas à religião, chamadas de zigurates, que eram controladas pelos sacerdotes. Nós temos também o Império Babilônico, que está em destaque aqui. Eles tinham um código Hammurabi, era a base da lei deles, era olho por olho, dente por dente. Então, se eu matar seu filho, você mata meu filho e a gente tá quitte, entendeu? Se alguém matar a minha mãe, eu vou lá e mato a mãe da pessoa. E eles eram chamados de assírios, e eles foram os primeiros a criar o primeiro exército permanente. Aí nós temos os hebreus, que eram as exceções, lembra? Porque eles são monoteístas. Então eles têm os 10 mandamentos e normalmente eles eram escravos.
Inclusive, para se caso alguém já assistiu algum filme religioso sobre a história de Moisés e dos hebreus, sabe que os hebreus eram escravizados e que eles ficavam trabalhando para os sacerdotes nas construções das pirâmides e etc. Nós temos os fenícios, que é um destaque para a formação de um império. Eles foram um grande império. E eles tiveram uma guerra contra os gregos, chamado Guerras Médicas. Não esqueçam. Então, fenícios contra os gregos, guerras médicas. E por fim, nós temos os persas, com destaque para a formação de impérios também. Basicamente, essas primeiras civilizações, a maior parte delas se tornou um grande império, tirando os hebreus, porque eles eram já escravos, então seria mais complicado para eles. Mas os persas, eles tiveram uma guerra contra os deuses. E por fim, nos persas, nós temos uma religião baseada na ideia de bem e mal. Era uma religião dualista. Tinha dois lados. E essa foi a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa pelo tamanho, mas é que as primeiras civilizações têm muitas informações. Mas é isso. Deixem seu like, deixem seu comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem dar uma crítica, qualquer coisa me chamem no direct do Instagram. E é isso, galera. Até a próxima. E queria agradecer meu editor, porque esse vídeo ficou muito longo. Desculpa, sabe? Mas eu sei que você consegue, porque você é incrível. Tchau, gente!